eu, na realidade, eu acho que eu tive meu primeiro contato com a arte quando nasci, quando vi a vida, porque minha mãe, minha avó, tem muitos artistas na minha família. Foi assim que eu fui apresentada à vida dessa maneira, com um monte de estímulos, né, nesse sentido. Então, na realidade, o caminho foi esse e pronto, não tem muita discussão a respeito, entendeu? Minha vida inteira. Eu também tive influência de família, minha mãe também pintava. E eu cheguei a fazer a faculdade de Belas Artes também durante um tempo. Depois afastei, fui para outro ramo. Aí voltei à cerâmica, ao contato com a arte, com a cerâmica, há 20 e poucos anos, por uma circunstância assim bem engraçada. Que eu fiquei doente e passei um tempo sem poder fazer nada. Quando eu fui voltando aos poucos, eu mergulhei na cerâmica e estou aqui até hoje. O único lugar que eu pensei em ir para estudar artes plásticas foi na Belas Artes, e assim eu fiz. Porém, antes eu já estava estudando balé clássico bastante tempo. E, na real, uma coisa andou junto com a outra em fases diferentes da vida. A dança, eu trabalho com o corpo há muito tempo, em sequência, e agora de também 20 e tantos anos para cá, com interseção das duas expressões, também há 20 e tantos anos para cá, e foi essa a minha formação. Quer dizer, além de, e isso eu não posso deixar de dizer, porque minha mãe, às vezes ela reclama, né, que eu não paro, não tenho tempo e tal. Aí eu falo assim para ela: mas mãe, quando eu tinha 3 anos de idade, você saía do Alto da Boa Vista de ônibus comigo, lá para o centro da cidade, onde era a Escolinha de Arte do Brasil. Era muito, eu nem sei na real se ainda existe hoje, porque eu perdi esses contatos, mas era muito importante essa escola de arte, era uma escola livre para diversas idades. Olha, que mais você quer que eu faça, entendeu? Eu tenho que correr muito com o meu trabalho, né? Mas na real a responsável foi você, entendeu? É isso, então são essas formações todas que eu tive e os estímulos todos, muitos cursos, muitos caminhos, muitas pessoas, assim, dessa maneira. Olha, em cerâmica, acho que muitas, né? Hoje a gente tem a facilidade, fora os mestres que temos aqui no Brasil, né? O Brasil tem uma cultura cerâmica muito rica, embora pouco conhecida, né, da maioria do público. Mas a gente tem vários centros, núcleos, né, de cerâmicas, desde a Marajoara até o sul do país. São núcleos bem interessantes, na América Latina toda, né, no mundo inteiro, na verdade. E tem assim, grande influência desses mestres daqui do Brasil, né, o Brenan, lá no Nordeste, Cunha, que é uma cidade em São Paulo que respira cerâmica, tem grandes mestres ceramistas lá, então tudo isso influencia, né? Fora os grandes artistas internacionais também, né? Tanto que hoje a gente tem a facilidade, né, da internet, o mundo globalizado, a gente conhece o que está sendo feito no mundo inteiro, né, através da internet. Tanto que fomos parar já na Espanha, né, através do contato de Facebook que a gente conheceu, o trabalho de um grande ceramista lá, chamado Miguel Mollet, e fomos lá estudar com ele. Então, são muitas influências, tudo influencia. A cerâmica, ela tem um grande risco, assim, que é de você se apaixonar e nunca mais largar, né? Foi o que aconteceu comigo, com a Lídia também, em tempos diferentes, né? Mas é muito rico. A cerâmica é assim, o material em si, a matéria-prima, né? Ela é usada desde das coisas mais rudimentares, né? Um vasinho de plantas, a louça que você come em casa, né? No banheiro, vaso sanitário, pia, naves espaciais, informática, quer dizer, tudo tem a cerâmica ali no meio, né? A argila cerâmica.
Agora, a cerâmica artística, né, especificamente, eu acho que uma coisa que apaixona muito é a possibilidade de você materializar uma ideia sua, né, uma criação sua em 3D, de uma maneira assim, mais orgânica, né? É um material muito orgânico. Você, quando está em contato com a cerâmica, né, a tua mão em contato com a argila, acho que cria um link, né, que te dá uma conexão maior com o mundo, né, com a terra. A gente está lidando diretamente com os 4 elementos, né? É a própria terra, é o ar que seca, que está dentro do forno também, na combustão, o fogo, né, da combustão do forno, e a água, que faz parte da cerâmica, que depois ela elimina. É muito, sei lá, uma experiência quase transcendental. Acho que a cerâmica ela foi descoberta logo após o homem descobriu o fogo. Em seguida ele já descobriu a cerâmica. Então acompanha a humanidade, inclusive ajuda a contar a história das civilizações, né, a cerâmica. Se através do estudo arqueológico, né, dos artefatos cerâmicos que determinada civilização usava, você vê quais eram os costumes, qual era o grau de evolução daquela civilização. Então, desde técnicas rudimentares que eram usadas lá nos primórdios, né, até as técnicas mais sofisticadas, e que não digo que sejam recentes, não. Hoje a gente tem tecnologia, né, aliada, né, mas há 3.000 anos, por exemplo, os gregos já faziam trabalhos fantásticos em cerâmica. Que você olha hoje no museu, você vê, cara, como é que os caras faziam isso há 3.000 anos atrás? Assim, de uma precisão, de um requinte impressionante, entendeu? Então, as técnicas, elas são muito variadas, muito mesmo. Quer dizer, eu acho que... Elas andam dentro de um caminho, mais ou menos, a partir do momento que a argila vira cerâmica, quando ela chega a uma determinada temperatura, que é acima de 500 graus, e tem trabalhos que vão até, talvez, 1.400 graus. Então, é nessa faixa, né, de temperatura, você tem características entram as técnicas diferentes. Técnicas distintas. Exatamente. E o tipo de calor que você vai usar, né? Você pode provocar isso com lenha, você pode provocar isso com gás e você pode provocar isso num forno elétrico. Então, toda essa gama de situações podem acontecer, todos esses N tipos de resultados diferentes. O que fica mais claro para a gente é assim, a gente escolhe determinados caminhos ou não, você trabalha em vários caminhos, mas como são técnicas de pesquisa profunda e infinita praticamente, entendeu? Uma pessoa conseguir trabalhar em todas as técnicas ao mesmo tempo, na cerâmica artística, é praticamente impossível, porque é muita coisa. É muita coisa. E o ceramista normalmente escolhe pelo final. Qual é o tipo de queima? A queima é o que finaliza, né, o trabalho da cerâmica, né? Então você vai escolher primeiro qual é o tipo de queima que você quer. Eu vou fazer cerâmica em alta temperatura. Tá. Em alta temperatura você tem uma faixa de temperatura, né? Então você vai, meu forno ele me possibilita queimar a 1.220 graus. Então você vai escolher os materiais em função daquele forno que você tem, porque aí você tem que ter uma argila adequada para aquela temperatura. Você tem que ter esmaltes, né, que é formulados para aquela temperatura. Vítreo, né, que cobre a cerâmica, formulados para aquela temperatura. Então um esmalte que funciona a 1.220 graus, ele não vai funcionar a 1.280 graus, entendeu? Então são estudos assim, são compartimentos, né, bem definidos.
ele, mais especificamente agora, ele está trabalhando bastante com forno elétrico em temperatura mais alta. E eu, na maior parte do tempo, tenho trabalhado em temperatura mais baixa com outros tipos de queima. Me foi muito custoso, entendeu, chegar a isso, exatamente por isso que ele falou, dá vontade de a gente ficar pesquisando e fazendo tudo, e de fato nós passamos por muita coisa, mesmo que a gente não tenha, por exemplo, se aprofundado numa queima lenha longa num forno chamado Noborigama, que é um forno japonês, mesmo que a gente não tenha feito isso, nós presenciamos, pelo menos em parte, algumas queimas, nós estudamos, lemos, entendeu? Então isso agrega a todos os conhecimentos. O fato da gente se especializar em uma situação não significa que a gente... É muito difícil isso, inclusive. Para mim levou muito tempo, mas eu tive que fazer uma escolha, porque a cerâmica é muito demorada e as coisas do dia, da vida da gente, outras coisas que vão acontecendo, que vão atropelando o caminho, faz a coisa demorar mais ainda. Porque nosso tempo de voltar a trabalhar, às vezes, é repartido, né? Então, eu fiz uma escolha justamente a partir do momento, talvez exatamente que a gente foi para a Espanha estudar esse material, a terra sigilata, né, que é uma maneira de você fazer essa cobertura e ela oferece uma grande vantagem em esses dois tipos de queima que eu trabalho mais, que é na queima de raku e nas queimas primitivas. Entendeu? Então eu estou assim, nesse caminho, porque não só me encantou por questões internas, né, artísticas internas, que isso é uma busca também. Eu estou me identificando com o quê? Entendeu? E quais são as características do que eu estou observando da vida, de que maneira que eu gostaria de estar colocando isso, com que tipo de linguagem. Isso leva anos, entendeu? Para qualquer artista você chegar a uma conclusão, e mesmo assim isso é imutável. Na cerâmica, como é muito demorado, até que você tenha alguma propriedade do que você está fazendo, no meu caso, o fato de eu ter conseguido entrar num caminho que eu tenho me identificado muito, né? Isso já deve fazer uns 8 a 10 anos, a primeira semente do caminho, entende? Para você ver, 8 a 10 anos numa técnica de cerâmica nem é muita coisa, entendeu? É o suficiente, talvez, para a gente... Ah, tá, entendi. Mas tem toneladas de coisas para fazer, entendeu? Então, é um trabalho longo. Tudo em cerâmica é mais demorado, né? Porque você, às vezes, imagina uma peça, né? Aí você tem que primeiro modelar, você vai esperar secar. Esse processo todo vai levar 1 mês e pouco, entendeu? Até para a peça estar pronta. Você vai fazer um teste. Ou mais. É um outro tempo. Então, não é uma coisa imediata. Você não tem, assim, aquele imediatismo, entendeu? Você tem que ter esse espaço. A relação de tempo na cerâmica é outra. Quando a gente olha uma única peça finalizada, a gente já agregou tanta ideia, tanta história, outros testes que já estão fazendo parte, entendeu? Dinâmicas como ele trabalha com fotografia, ele é músico também, entendeu? E eu trabalhando com dança. Então, como é que a gente vai chegar com tudo isso que a gente tem para dizer nessa peça? É um desafio bem grande. Mas é incrível, sabe? É exatamente como você falou, é uma autodescoberta, quer dizer, você tem que observar tanto, entendeu? Tanto no teu interior como no teu exterior, a tua dinâmica com tudo, entende? Realmente chegar a uma síntese numa peça concreta é um grande desafio, e extremamente interessante, eu diria. Eu acho que é até um resumo, né? Eu me sinto até um pouco nu, assim, olhando uma peça, porque ela revela aquilo, né? Revela o nosso interior. Quando você realmente coloca, né? Você faz a coisa com uma liberdade, né? Acaba revelando as tuas entranhas, é quase uma endoscopia. É um negócio assim, você se vê ali revelado, entendeu? Numa peça. Eu queria revelar uma coisa além, né, pegando exatamente esse gancho que ele falou, nós damos aula justamente lá no centro da cidade, nosso ateliê lá no centro. Eu dou aula oficialmente na minha vida desde meus 16 anos.
Então, isso sempre, 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 sempre. Como eu trabalhei muito com o corpo, né, um trabalho de expressão corporal muito longo também, eu aprendi exatamente a ver essas imagens muito rápido na tua linguagem, entendeu? Eu consigo mais ou menos, não estou ligada conscientemente nisso o tempo todo, mas você já está me transmitindo uma ideia, entendeu? O que acontece, assim, por exemplo, quando eu entro no ateliê, eu vejo aqueles trabalhos todos de todo mundo, vejo as pessoas, vejo os trabalhos nas estantes e aquilo já me traz, sabe, eu consigo olhar todo mundo e saber como... É como se estivessem não só falando em português comigo ou qualquer língua falada que a gente entende, mas estivesse falando com essas linguagens todas. E eu meio que eu tranquilamente conheço alguma coisa das pessoas todas com quem estamos envolvidos. Ele não dá aula tão constantemente quanto eu, mas nós dois temos a mesma sensação. Quando nós fazemos as oficinas, que são momentos pontuais, né, de um final de semana, alguma coisa nesse gênero, nós trabalhamos com a mesma energia, com a mesma ideia, como se ele estivesse também dando aula toda semana, que no caso esse é mais o meu papel. É de fundamental importância, eu sempre fiz isso e eu não vejo outra maneira de trazer, eu acredito nisso, né, a evolução da humanidade através da arte. É isso que está escrito lá no grupo, eu falei sobre isso, eu acho que o mundo vai estar mais unido e mais em paz quando todos puderem se expressar de alguma forma, tiverem esse direito de se expressar através da arte. Então, meu desejo é esse, de passar o máximo conhecimento, eu tenho certeza absoluta que o dele também, para promover isso. E tem uma coisa, a gente aprende muito. Né? Acho que não tem essa coisa, só a gente ensina, a gente que sabe está ensinando. Perfeito. Não, a gente tem talvez um pouco mais de experiência em algumas coisas, porque a gente já pesquisou, já dedicou um tempo daquilo, então a gente formou uma bagagem. Mas quem está chegando, e às vezes está cru naquele assunto, tem outras coisas muito legais para passar e a gente aprende muito. Muito. Até com as subversões das pessoas, com a pureza das pessoas, que às vezes não tem aquelas amarras ainda, né, que são impostas em tudo, né, na sociedade. Tecnicamente, a gente tem comportamentos rebeldes, né, que seriam contra o manual, né, das coisas, e as pessoas fazem e dá certo. Isso é uma maravilha, isso é um ensinamento fantástico. Aliás, grandes descobertas, grandes técnicas foram assim, criadas a partir dessa rebeldia também. A gente tem esse conceito que um ateliê é um laboratório de experimentos, não só nosso, mas todas as pessoas que puderem estar junto com a gente. E, na real, a gente vai trocando isso. É uma troca muito intensa. Olha, é uma experiência assim, muito gratificante, muito enriquecedora. Né? Primeiro, é que a gente acredita no coletivo. Né? A gente acha que o coletivo tem um poder, ele cria um poder. Acho que individualmente ninguém faria uma exposição assim tão bonita quanto essa. Acho que está nesse nível porque é um coletivo. Então, fora assim, os ceramistas, de uma maneira geral, não desprezando outros colegas artistas, mas eles têm acho que até pela dificuldade e pelo tempo todo que leva o processo, né, existe uma tendência, a grande maioria, pelo menos ceramistas, de uma generosidade, de um compartilhamento de experiências muito grande. Esse foi um também dos objetivos da criação do grupo, né? Fora divulgar a arte cerâmica, que já teve aqui em Petrópolis, né, uma fase bastante importante, áurea, foi também permitir esse convívio, essa troca de experiências entre nós, né, porque os ateliês, né, estão espalhados. Se cada um fica isolado no seu cantinho, aquilo não está agregando muita coisa. Né? Eu acho que quando a gente cria esse elo, a energia flui muito melhor, né? Acho que todos se beneficiam. Né?
particularmente lá no ateliê da Lídia, né, onde eu trabalho, eu estou muito acostumado a trabalhar num ambiente coletivo, né, e foi isso que você falou, acho que tem toda uma dinâmica, né, de você ter o respeito pelo trabalho, pelo espaço do outro, né, de organização também, né, de materiais e tudo, para que todos possam compartilhar aquele ambiente de uma maneira saudável, né. Eu acho muito bom. Nós temos esses encontros e trocamos muito, nos ajudamos, né, em diversas maneiras e recolhemos e processamos, colocamos, vamos lá, voltamos, é uma respiração, é normal, é do ser humano. Eu acho que esse grupo fala para mim, na real, eu sempre gostei, assim, grupo eu acho fundamental, as pessoas ajudam, eu faço isso no meu trabalho toda hora, eu estou fazendo um trabalho agora que, sei lá, eu acho que eu já tenho 6 pessoas listadas que estão, isso de contato direto, porque são dificuldades, entende? Então a gente vai trocando as experiências para a gente, então, eu acho que essa é a maneira que o ser humano devia viver, inclusive, entende? Por isso que é muito forte isso. Arte, né? Acho que na vida deveria ter essa ajuda, essa união para... Eu vejo esse nosso grupo como um exemplo disso, entendeu? Como, não como seres humanos perfeitos, com todas as suas precariedades que nós temos, isso é indiscutível, mas nós temos profundamente um senso de colaborativo. A ideia do coletivo da cerâmica ela é muito antiga, né? Pela própria técnica. As queimas, né, são muito demoradas, né? Principalmente as antigas, né? A lenha, são queimas que levam dias. Então, aquilo demandava um trabalho de equipe, né? Então, essa noção de coletivo, acho que já está no DNA da cerâmica, né? Já vem de longe. E aqui, assim, eu sou do Rio, eu moro aqui há 17 anos, né? O Rio é um balneário, tem aqueles pontos de convergência, né? Você encontra a galera em tal lugar, as coisas acontecem ali. Petrópolis, quando eu mudei para cá, eu senti que era tudo um pouco isolado, né? Cada um fica intocado, sim, não tem tanto essa convergência, né? E o grupo foi tentar viabilizar isso. Vamos convergir, cara, vamos juntar, vamos fazer a força coletiva, né? E como o ceramista, de uma maneira geral, como eu falei, tem esse espírito colaborativo, foi muito fácil. A gente foi arrecadando, isso começou em São Paulo, num congresso, essa ideia a gente já estava fermentando ela há algum tempo, né? Em São Paulo a gente teve a oportunidade, nesse congresso de artes do fogo, encontrar outros ceramistas aqui de Petrópolis, e ali realmente foi plantada essa semente do grupo, há 5 anos, né? E a coisa foi crescendo, né? Hoje temos 10 ceramistas integrando, alguns já entraram, saíram, outros estão chegando, né? O último chegou, a última, né, a Ana, chegou há poucos meses. E é isso, essa dinâmica é muito, muito bom. A gente tem uma troca muito rica, né, de experiências. E a qualidade das pessoas também, independente da cerâmica, é muito boa, né? A amizade, só isso já vale tudo. Na década de 50, aqui em Itaipava, você tinha várias pequenas indústrias cerâmicas, né?
e que acabaram com o tempo, né, foram fechando. Hoje você só tem a Luiz Salvador, daquela época, né, remanescente daquela época. Então, Itaipava já foi uma referência. As pessoas vinham de fora para fazer compras de cerâmica aqui, né? E isso acabou se perdendo um pouco, né? E a gente tenta resgatar um pouco essa memória, né, da cerâmica aqui em Petrópolis e mostrar que o que a gente faz é um trabalho contemporâneo, né? É uma visão contemporânea. A cerâmica daquela época era um pouco diferente, né? Tinha outros, apesar de ter trabalhos artísticos também bem interessantes, mas era mais focada no utilitário. Mas tudo é cerâmica, né? Então a gente tenta fazer esse resgate, né, essa união, para mostrar que existe sim cerâmica aqui em Petrópolis de muito boa qualidade. E além disso também é trazer o conhecimento maior da população, justamente através dessa forma de pensamento, porque a cerâmica é uma arte difícil de ser comercializada, principalmente aqui no Brasil, né, por não ter muito conhecimento. Então, um grande objetivo é educativo também, além puxando a história e educativo, para nosso trabalho ter valor, né? É mais, talvez na Europa, principalmente no Oriente, o trabalho da cerâmica é altamente valorizado. É verdade, aqui a gente fica subvalorizado, né, a cerâmica como um suporte, diferente de outros lugares do mundo. E a gente procura resgatar esse valor. E acho que as pessoas, através do processo educativo, elas começam a dar mais valor para o trabalho da cerâmica. O grupo também desenvolve alguns trabalhos de formação. A gente fez um trabalho na comunidade do Contorno, já fizemos também em Nogueira, num projeto social. Então a gente está sempre procurando, dentro das nossas possibilidades, né, formar algumas pessoas, né, dar um instrumento técnico para elas poderem desenvolver a arte cerâmica também, que pode até, dentro de um contexto social, né, num lugar mais carente, a pessoa pode até ter uma renda a partir daquilo, né, de uma maneira não complexa, né, de produção, não precisa ter uma indústria, né? Ela pode fazer uma cerâmica em casa, fazer um forno pequeno rudimentar, fazer uma queima comunitária. A gente tem a ideia de fomentar isso aqui na cidade. Dia 28, né, que é comemorado o Dia do Ceramista, inclusive Petrópolis tem essa data foi oficializada, foi um projeto de lei da vereadora Gila Beatriz, oficializando a comemoração da data do Dia do Ceramista aqui em Petrópolis. Foi a primeira cidade do Brasil a oficializar a data. Então, nós que somos ceramistas, temos que ser os primeiros a valorizar e prestigiar a data, né? Todo ano a gente faz um evento, não necessariamente uma exposição, né? Como a Lídia falou, acho que essa aqui sintetiza, né? A gente não fazia exposição desde 2015, então, ano passado fizemos uma mostra de filmes sobre cerâmica, que também foi muito legal, mas teve esse tempo, né? Esses 2 anos, esse lapso, para os nossos colegas criarem trabalhos novos, e que foi surpreendente, foi como a Lídia falou, como cada um trabalha no seu ateliê, exceto alguns que trabalham lá em comum com a gente não conhecia muitos dos trabalhos. Foi uma surpresa super agradável a gente chegar aqui na montagem. Caramba, que trabalho lindo, Arthur! Pô, a Maria Luísa, que beleza! É sensacional. O Dia do Ceramista, a gente procura exatamente mostrar para as pessoas, né? É uma oportunidade que a gente tem de mostrar que existe a arte cerâmica. Os ateliês, né, normalmente ficam abertos para visitação. A gente comemora, às vezes faz uma queima em conjunto, enfim, é um dia festivo para a gente. Eu acho que a arte, de uma maneira geral, né,
é o que é o mais importante, né? A maneira que a pessoa vai expressar, se é através de um óleo numa tela, ou se é através da modelagem em cerâmica, né? Isso é um mero detalhe, né? A gente é meio suspeito porque a gente se identificou mais com a cerâmica, né? Com esse material, né? E ele, é óbvio que cada técnica, cada suporte oferece as suas dificuldades e as suas qualidades. E peculiaridades, né? justamente, trabalhar com a terra. É forte, é forte. A terra te devolve muita coisa. Gente, é outra coisa que a gente pode ficar aqui um tempão falando. A terra é curativa. A gente está de contato veio, direto, exatamente. Para onde a gente vai. De onde a gente veio, para onde a gente vai. Então a gente entra em contato com esse elemento, terra, e tudo que ele nos oferece, e na real nós somos tudo a mesma coisa. Essa intimidade, quando eu pego na argila e eu sinto na mão das pessoas que pegam na argila, é um pegar corporal também, entendeu? Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas se segura na argila, você está pegando num corpo. Isso é muito significativo em graus extensos, entendeu? Mais consciente, mais inconsciente, para todas as pessoas. Com certeza, se a gente te oferecer uma argila agora, você vai ter uma série de sensações. E a argila é o nosso suporte, que nós escolhemos para esse momento agora, agregando até outros materiais. Temos um pouco de madeira, metal, né? Mas esse suporte, a argila, ele é significativo, porque ele é um corpo que a gente vai modelar. De alguma maneira, a gente vai colocar a nossa, sabe, seu corpo. Vou colocar o meu corpo, minha alma aqui. Então, ela tem esse impacto para a gente, quando a gente trabalha, começando a trabalhar alguma coisa. Fora a alquimia, né, que tem no processo cerâmico. A cerâmica não volta a ser barro, ela se transforma, né? É uma transformação química, estrutural ali, é outro elemento, é alquímico, é alquimia pura aquilo. Quando a pessoa está criando, né, a mente ela trabalha numa frequência que é extremamente positiva, eu acho. E acho que isso emana, isso irradia, né? A gente acredita nisso, a gente quer que essa onda se propague cada vez mais. E não só com a cerâmica, a gente procura fazer também muitos cruzamentos, a gente chama outros artistas plásticos lá para o ateliê para fazer queimas com a gente, quer dizer, para trazer outros olhares, a gente está trocando, mesclando, porque acho que tudo é arte, tudo está nessa vibração. Então, se é cerâmica, se é escultura, se é pintura, são detalhes, são só suportes diferentes, né? Mas a arte como um todo, ela tem um poder curativo por essa... curativo que eu digo botar as pessoas numa sintonia, entendeu? Mas que seria muito melhor para o mundo, né? Eu, assim, falando em Petrópolis, eu sou também carioca, eu estou aqui, eu não sei há quantos anos, mas muito tempo. E eu tive contato com Petrópolis desde criança, por avós e tal, aquela situação. Eu sou apaixonada por Petrópolis, eu sou carioca e vou dizer sempre, apesar dos pesares, mas é uma cidade incrível. Mas Petrópolis tem sido minha grande paixão, sim, entendeu? E eu acho que vale a pena, né, trabalhar pelo todo. E essa é a nossa maneira de trabalhar, maneira que a gente acredita. Essa linguagem que nós aprendemos, né, essa maneira de acabamento de uma peça que chama terra sigislata, que é decantação de terra, e você extrai o pigmento mais fino da terra e você tem um tipo de textura e isso forma uma tela própria para você aplicar outras queimas, outras maneiras de decoração. Eu senti uma certa, nesse momento, acho que eu senti uma certa segurança de poder colocar essa linguagem bem fora daqui de Petrópolis, fora do Brasil.
E a Márcia Limani, que tem uma peça, ou com certeza mais de uma, mas lembro daquela ali atrás, que eu sou apaixonada por aquela peça que está ali na parede. Ela já participou dessa primeira edição dessa Bienal de Arte Cerâmica que houve em Romênia, certo? E ela se mudou para Petrópolis nesse meio tempo, foi trabalhar no nosso ateliê, ficou um tempo com a gente lá. Então essa convivência enriqueceu uma série de situações entre a gente também, com certeza. E aí um dia a Márcia falou assim, vamos nos inscrever, eu e o Ivo e ela né, fez esse grupinho, vamos nos inscrever para a próxima Bienal. E assim eu fiz, eu estava no meio de um trabalho bastante significativo para mim, aliás, não só um, como dois, um deles está aqui por acaso, que não foi selecionado lá. E segui assim rápido, porque também prazos, aquela coisa, né? Então, tinha, né, eu, o Ivo e a Márcia, dessa vez nós nos inscrevemos juntos e, para minha imensa surpresa, a minha peça foi selecionada. Porém, isso não significa que era eu só, isso agrega tudo, entende? Então, de certa forma, eu levei todos juntos. Eu falei, quando nós estivemos lá, nós tivemos essa maravilhosa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, um simpósio que eles organizaram, e eu pude falar de Petrópolis, isso foi muito legal. Foi a primeira vez que eu estava participando com algum trabalho internacionalmente, eu achei por bem, eu não precisava falar do meu trabalho especificamente, porque eu sentia que eu estava no meio de grandes nomes da cerâmica e por que eu preciso falar do meu? Mas eu achei muito importante falar do nosso grupo em Petrópolis. E curtiram muito, meio que fez uma ligação entre nós ali, entende? Porque seria o objetivo de todas as pessoas que estavam lá. Uma união maior. Quer dizer, o fato da gente viajar com o nosso trabalho significa isso. Então, ir para outros pontos do mundo faz exatamente o nosso objetivo, de ligar o mundo todo com uma linguagem interessante.